Queridos amigos, que alegria, hoje uma alegria redobrada, porque estaremos estudando o último capítulo da primeira parte do livro Evolução em Dois Mundos. Nosso programa pela TV A Caminho da Luz é estudando as obras de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. Hoje estaremos estudando corpo espiritual e religiões, que é muito interessante nós analisarmos a visão de André Luiz com a espiritualidade superior de nosso lar, para que nós possamos entender esses dois aspectos que é muito importante para a nossa evolução. Não esqueça de dar o joinha, o gostei, é muito importante para a nossa página. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, já chegando à metade do nosso projeto. Próximo vídeo já será o primeiro capítulo da segunda parte. Que alegria! Um livro tão técnico, um livro tão desafiador, em que estamos aí procurando dar o nosso melhor. Relevem as nossas falhas, relevem as nossas deficiências na interpretação, no comentário. Estamos dando o nosso melhor. Capítulo 20. Corpo espiritual e religiões. Responsabilidade e consciência. À medida que a responsabilidade se lhe apossou do espírito, iluminou-se a consciência do homem. A centelha da razão converterá-se em chama divina. A inteligência humana entendeu a grandeza do universo e compreendeu a própria humildade, reconhecendo em suas entranhas a ideia inalienável de Deus. Conduzindo-se, então, de modo racional, experimentou profundas transformações. Percebe, nesse despertamento, que além das operações vulgares da nutrição e da reprodução, da vigília e do repouso, estímulos interiores inelutáveis trabalham-lhe o âmago do ser, plasmando-lhe o caráter e o senso moral, em que a intuição se amplia segundo as aquisições de conhecimento, em que a afetividade se converte em amor, com capacidade de sacrifício, atingindo a renúncia completa. Até a época recuada do Paleolítico, interferiram as inteligências divinas para que se lhe estruturasse o veículo físico, dotando-a com preciosas reservas para o futuro imenso. Envolvendo-a na luz da responsabilidade, conferiram-lhe o dever de conservar e aprimorar o patrimônio recebido, e investindo-a na riqueza do pensamento contínuo, entregaram-lhe a obrigação de atender ao aperfeiçoamento de seu corpo espiritual. Aceitar-se-á razoavelmente que até semelhante fase os tremendos conflitos da natureza, em que se mesclavam a violência e a brutalidade, foram debitados à conta da evolução necessária para a discriminação de indivíduos e agrupamentos, espécies e raças. Então aqui nós estamos vendo aqui as responsabilidades e consciência, não é? Nós sabemos que a consciência é algo que nós vamos adquirindo gradativamente. André Luiz vem trazer isso para nós. A partir do momento em que nós, por um processo reencarnatório, vamos tendo um novo corpo, nós vamos tendo um novo ponto de partida, esquecendo o nosso passado criminoso, mas guardando dentro de nós a condição evolutiva que alcançamos, seja do lado bom, do lado ruim, e gradativamente nós vamos nos despertando para tudo isso, não é? Por isso que ele diz para nós, à medida que as responsabilidades se lhe apossou do espírito, iluminou-se a consciência do homem. A consciência nossa vai sendo gradativamente conquistada pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pelo nosso trabalho.
Então, no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que, num processo reencarnatório, o espírito não regride. Muitas vezes ficamos estacionados. Então, ele coloca para nós esse princípio da nossa busca evolutiva. Depois ele fala um pouquinho também, não é? Que envolvendo-se na luz da responsabilidade, conferiam-lhe o dever de conservar e aprimorar o patrimônio recebido. Então, quando nós passamos a ter uma consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus, os Espíritos respondem na consciência, nós começamos então a ter uma noção diferenciada, porque nós passamos então a perceber que a nossa consciência é o tribunal que nos julga, é o tribunal que nos mostra o caminho certo e o caminho errado. Então é muito interessante essa parte que nós vamos estudar, a questão da consciência. Atividade religiosa. Estabelecido, porém, o princípio de justiça e aflorando a mentação incessante, o homem começou a examinar em si mesmo o efeito das próprias ações, de modo a crescer conscientemente para a sua destinação de filho de Deus, herdeiro e colaborador da sua obra divina. Espicaça-se-lhe, então, a curiosidade construtiva, faminta de elucidações adequadas quanto ao próprio caminho, ergue as antenas mentais para as estrelas, recolhendo os valores do espírito que lhe consubstanciam o patrimônio de revelações do céu através dos tempos. Era necessário satisfazer ao acrisolamento do seu veículo sutil, na essência íntima, assegurar-lhe o transformismo anímico, revesti-lo de luminosidade e beleza e apurar-lhe os princípios para que, além do angusto círculo humano, pudesse retratar a glória dos planos superiores. Para isso, o pensamento reclamava orientação educativa, de modo a despojar-se da espessa sedimentação de animalidade que lhe presidia os impulsos. Exigia-se-lhe a depuração da atmosfera vital, imprescindível à assimilação da influência divina, e a atividade religiosa nasceu por Instituto Mundial de Higiene da Alma, traçando ao homem diretrizes à nutrição psíquica, de vez que pela própria perspiração exterioriza os produtos que elabora na usina mental, em forma de eflúvios eletromagnéticos, nos quais se lhe corporificam em movimento os reflexos dominantes, influenciando o ambiente e sendo por ele influenciado. A ciência médica, rica de experimentação e de lógica, surgiria para corresponder às necessidades do corpo físico, mas a tarefa religiosa viria ao encontro das civilizações, plena de inspiração e disciplina, patrocinando a orientação do corpo espiritual em seu necessário refazimento. Então nós vemos aqui, nas atividades religiosas, que começou a se implantar perante o homem, tentando levar o homem dentro dessa consciência que nós vimos no primeiro item desse capítulo, o processo moral, tentando chamar os homens para uma conscientização do seu trabalho no campo do bem. Por isso que ele coloca aqui para todos nós, era necessário satisfazer ao acrisolamento do seu veículo sutil na essência íntima, assegurar-lhe o transformismo anímico, revesti-lo de luminosidade e beleza e apurar-lhe os princípios para que, além do augusto círculo humano, pudesse retratar a glória dos planos superiores.
Então nós começamos a entender Deus na sua grandeza, a perceber que tem um ser que foi o Criador. Então nós começamos a entender todo esse processo e criou-se dentro da humanidade o que nós chamamos de conceitos religiosos. É verdade que a religião vai se adaptando de acordo com os grupos, com as situações, com as conotações das pessoas, não é? Mas ela vai se depurando a partir do momento em que nós vamos nos depurando. Por exemplo, o Espiritismo, a terceira revelação, ela vem mostrar para nós um enfoque diferente, trazendo as leis naturais que nos cercam, trazendo para todos nós a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos, quebrando aquela ideia que nós tínhamos do céu, do inferno, do purgatório. Então nós vamos criando uma ideia mais realista da figura de Deus. Nós vamos entendendo quem foi o co-criador desse planeta, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos tendo uma noção, conforme nós vamos evoluindo, mais efetiva da figura religiosa que tem sido para nós muito importante para a nossa evolução. Agora o próximo item, enxerto revitalizador. Nesse sentido, a espiritualidade sublime, amparando o homem, jamais lhe menosprezou a sede de consolo e esclarecimento. Quando mais angustiosos se lhe esboçavam os problemas da dor, com a guerra íntima entre a razão e a animalidade, grande massa de espíritos ilustrados, mas decaídos de outro sistema cósmico, renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres, qual enxerto revitalizador, embora isso representasse para eles amarga penitência expiatória. Constituiu-se, desse modo, a raça adâmica, instilando no homem renovadas noções de Deus e da vida. Levantam-se organizações religiosas primordiais, povos nômades e agrupamentos escravizados ao solo por extremado gregarismo, adotaram as mais estranhas formas de fé, a se emoldurarem por barbárie natural, por meio de intercâmbio fragmentário com o plano extrafísico. Os espíritos exilados, presos à rede organogênica em que se lhes tecia o cárcere, no carro biológico, ainda profundamente primitivista, muita vez, revoltados e endurecidos, aliavam-se às tabas selvagens, em cultos sanguinários e indescritíveis, desvairando-se nos mais aviltantes espetáculos de crueldade em nome dos deuses com que fantasiavam as entidades inferiores do seu convívio doméstico. Alguns deles, no entanto, movidos de compulsão, entraram em fervoroso arrependimento das culpas contraídas no mundo aprimorado de que provinham, e não obstante os embaraços que se lhes antepunham aos sonhos de recuperação, começaram instintivamente a formar núcleos isolados para o cultivo de meditações superiores em sagrados tentames de elevação. Então nós vemos aqui ele fazer uma retrospectiva do início do nosso planeta, já com os seres que nós chamamos hominais, que foram criando religiões de acordo das suas concepções. Então ele vem falar um pouquinho da era primitiva, aonde se cometia grandes absurdos em nome da religião.
Nós sabemos até que havia oferenda de seres humanos, oferenda de animais. Então, tudo isso para agradar um Deus, como se Deus se sentisse agradado com esse comportamento nosso. O tempo foi passando, nós fomos nos modificando, nós fomos nos tornando criaturas, desenvolvendo o aspecto da nossa inteligência, e nós fomos vendo que teria que ser modificado, e os homens foram se modificando a partir do momento que eles foram moralizando o seu comportamento e o seu pensamento, né, André Luiz? É verdade. Nós vemos que a figura de Adão e Eva, narrado no Velho Testamento, quando aqui ele fala da raça adâmica, Adão e Eva representou um povo, representou um período histórico, e não necessariamente o personagem de um homem, de uma mulher. Então nós vemos que a vinda desses personagens à Terra, vindo de outros mundos mais adiantados, é como se eles tivessem sido expulsos do paraíso. Então saíram de um mundo extremamente avançado para um mundo primitivo. E agora nós vamos falar acerca de um dos grandes povos que nós já tivemos aqui na Terra, que é o povo egípcio, que deixou um lastro grandioso de cultura, de espiritualidade na sua época. Diz André Luiz, religião egipciana. Depois de longos e porfiados milênios de luta espiritual, surgem no mundo, como grupos por eles organizados, a China pré-histórica e a Índia védica. O Antigo Egito e civilizações outras que se perderam no abismo das eras, nos quais a religião assume aspecto enobrecido como ciência moral de aperfeiçoamento para mais alta ascensão da mente humana, a consciência cósmica. Dentre todos, desempenha o Egito missão especial, organizando escolas de iniciação mais profunda. Em obediência aos requisitos da crença popular, herdeira, intransigente das fixações mitológicas, mantém o sacerdócio, cultos diversos a deuses vários, nas manifestações esotéricas dos templos descerrados ao povo. O lar e a escola, a agricultura e o comércio, as indústrias e as artes possuem gênios especiais que os presidem, em nome da convicção vulgar, mas, na intimidade do santuário, o monoteísmo dirige a implantação da fé. A unidade de Deus é o alicerce de toda a religião egipciana em sua feição superior. Para ela, os atributos divinos são a da vontade sábia e poderosa, a liberdade, a grandeza, a magnanimidade incansável, o amor infinito e a imortalidade. Em síntese, acredita que Deus plasmou os seus próprios membros, que são os deuses conhecidos. Cada um desses deuses secundários pode ser tomado como análogo ao Deus único, e cada um deles pode formar um tipo novo do qual se irradiam por sua vez. E pelo mesmo processo, outros tipos de deuses inferiores. Claro está que essa argumentação teológica, distanciada de mais altos roteiros da evolução, imaginava erroneamente potências espirituais centralizadas no Criador excelso, quando só Deus tem a faculdade de verdadeiramente criar, mas o conceito expressa em sentido lato a solidariedade constante e inevitável que existe em todas as vidas, de que se constitui a família do Supremo Senhor em todo o universo.
Então aqui André Luiz vai nos falar da religião que o Egito no passado teve. Não os fragmentos poucos que hoje restauram. Nós estamos falando de milênios atrás, em que a maioria daqueles iniciados de outrora, como Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz, vieram, ressarciram as suas dívidas e foram embora. Aquela grande cultura que foi o Egito do passado eram as mesmas entidades que menos deviam na região de Capela. Eram os povos mais intelectualizados e com menos dívidas morais, e que receberam os grandes instrutores, porque quando nós falamos de uma migração de um planeta para o outro, nós esquecemos de falar que muitos são convidados para ser os professores. Não vem apenas os espíritos rebelados, vem muita gente boa também para sustentar essas caravanas. E dentro do povo do Egito veio muita gente boa também, que veio na condição de um faraó, na condição de um sacerdote, na condição de um iniciado, mas a grande maioria deles, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, vieram, contribuíram, os que tinham uma dívida ressarciram a sua dívida e voltaram. A maioria dos que vieram de Capela e que aqui permanecem, muitos poucos vieram da cultura egípcia. Os que aqui permanecem até hoje tiveram contato com outros povos que vieram, mas do Egito quase a sua totalidade veio, cumpriu um papel e retornou para o seu mundo de origem. Fala também, né, André, da China pré-histórica, fala também da Índia védica, que tem culturas milenares no campo religioso. Então nós percebemos que aqui ele vai buscar um pouquinho de tradições que tem até hoje. Nós vemos a China, tem tradições lá, não entramos no mérito se é certo ou se é errado, mas tudo tem que haver um progresso, não é? Mas até hoje eles cultuam da mesma forma que cultuava milênios atrás. E agora nós vamos ver um pouquinho Moisés, que segundo nós os espíritas é a primeira revelação. Missão de Moisés. Os padres tebanos conheciam de maneira precisa a evidência do corpo espiritual, que pode exteriorizar-se de cada criatura para ações úteis ou criminosas. Cultivam a mediunidade em grau avançado, atendem a complexas aplicações do magnetismo, traçam disciplinas à vida íntima e comunicam-se com os desencarnados de modo iniludível, consagrando-lhes reverência especial. Nesse campo de conhecimento mais nobre, reencarna-se Moisés, como missionário da renovação para dar à mente do povo a concepção do Deus único, transferindo-a dos recintos iniciáticos para a praça pública. Entretanto, porque a evolução dos princípios religiosos implica sempre levantamento dos costumes, com a elevação da alma, o desbravador enfrenta batalhas terríveis do pensamento acomodado aos círculos da tradição em que as classes se exploram mutuamente, agravando assim os próprios compromissos para, afinal, receber os fundamentos da lei no Sinai. Desde essa hora, conhecimento religioso, baseado na justiça cósmica, generaliza-se no âmago das nações, porquanto, por intermédio da mensagem de Moisés, informa-se o homem comum de que perante Deus, o Senhor do universo e da vida, é obrigado a respeitar o direito dos semelhantes, para que seja igualmente respeitado, reconhecendo que ele e o próximo são irmãos entre si, filhos de um único Pai. A religião passa, desse modo, a atuar, em sentido direto, no acrisolamento do corpo espiritual para a vida maior, por meio da educação dos hábitos humanos, a se depurarem
no cadinho dos séculos, preparando a chegada do Cristo, o governador espiritual da terra. As ideias da justiça e da solidariedade, dos deveres coletivos e individuais, com a higiene do corpo e da mente, atingem ampla divulgação. Então aqui nós vemos Moisés, depois o próximo item é os 10 mandamentos. Então vamos ver um pouquinho Moisés. Ele tinha uma comunidade, que era um povo itinerante, era o povo judeu, que estava tentando se libertar dos egípcios naquela época, procurando o chamado uma terra prometida. E eles, logicamente, tinham o conceito de uma época primitiva, onde eles cometiam uma série de abusos. Moisés liderava dentro dos aspectos humanos. Eles invadiam terras, invadiam casas, cometiam todos os tipos de atrocidade. Era uma coisa comum entre eles. Logicamente, eles estavam esperando, como diz aqui no Monte Sinai, que poderia vir uma mensagem, que poderia libertá-los daquela condição. Então, isso durante muito tempo, Moisés foi conduzindo essa comunidade itinerante, à busca de novos horizontes, à busca de um lugar que eles pudessem fazer uma cidade, né, André Luiz? E é interessante porque Moisés ele foi um missionário, como Allan Kardec refere em O Evangelho segundo o Espiritismo e como André Luiz refere no livro Evolução em Dois Mundos. Ele teve a necessidade de passar pela educação faraônica, foi criado, apesar de não ser o filho legítimo, foi criado junto ao faraó e lá ele já teve acesso a essas culturas, a esse entendimento que o Egito já havia conquistado, a compreensão da mediunidade, a compreensão do intercâmbio com outras dimensões espirituais, a ideia central de que a vida ela não termina com a morte, e quando ele liberta os hebreus do jugo dos egípcios, como meu pai disse, ele teve o grande papel de tirar a cultura que estava revestido apenas entre os iniciados e as traduzir para o povo. Como ele estava diante de um povo que há alguns séculos estava cativo dos egípcios, não é fácil você liderar um povo que foi escravizado. Não é fácil você libertar um povo que durante algumas gerações é tirado a liberdade. Veja, de um dia para o outro eles são escravos, no outro eles são libertos. O trabalho de Moisés foi dificílimo. Nós estamos falando de 3.500 anos atrás, sendo que nós não tínhamos a moralidade que temos hoje. Se hoje nós vemos o que há numa guerra, imagina 3.500 anos atrás. A força moral que esse personagem teve. O papel de Moisés como um condutor de companheiros, um condutor de almas, não foi fácil. Ele fez o que estava à sua altura. Era um povo que, a partir do momento que teve liberdade, saqueou, roubou, abusou, naturalmente, porque não estamos falando de espíritos elevados, mas na medida do possível, ele conseguiu introduzir, por exemplo, a ideia do Deus único. Ele conseguiu mostrar ao povo alguns princípios, seja do olho por olho, dente por dente, lei civil daquela época, ou seja, os 10 mandamentos, como veremos agora. Então, recordemos que Moisés, para nós os espíritas, é a primeira revelação. Pelo Monte Sinai, representar o código moral dos 10 mandamentos, pelo papel importantíssimo de trazer a ideia do único Deus, saindo do politeísmo e entrando no monoteísmo, e agora nós vamos ver aquela ideia, a importância, o papel dos 10 mandamentos, lembrando que no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz questão de colocar a figura de Moisés, colocar os 10 mandamentos e dar uma explicação da sua importância. Agora nós vamos ver um pouquinho que, lógico, que Moisés, dentro daquela comunidade, é um espírito mais evoluído do que aquele grupo.
Mas nós vemos que quando Moisés recebe os 10 mandamentos no Monte Sinai, pela qual vamos estudar agora, vem os grandes problemas, porque ali era uma legislação moral para um grupo imoral. Então nós vemos até a história que Moisés demora para descer do monte, quando ele volta, o povo estava ébrio, o povo estava em festas, alcoolizados, o povo tinha derretido todo o ouro e feito um bezerro de ouro para adorar. Então nós vemos a dificuldade que deve ter sido Moisés agora então receber os 10 mandamentos e passar para aquela comunidade. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, recebidos mediunicamente pelo profeta, brilham ainda hoje por alicerce de luz na edificação do direito, dentro da ordem social. A palavra da esfera superior gravava a lei de causa e efeito para o homem, advertindo-o solenemente. Consagra amor supremo ao Pai de bondade eterna, nele reconhecendo a tua divina origem. Precata-te contra os enganos do antropomorfismo, porque padronizar os atributos divinos absolutos pelos acanhados atributos humanos é cair em perigosas armadilhas da vaidade e do orgulho. Abstém-te de envolver o julgamento divino na estreiteza de teus julgamentos. Recorda o impositivo da meditação em teu favor e em benefício daqueles que te atendem na esfera de trabalho, para que possas assimilar com segurança os valores da experiência. Lembra-te de que a dívida para com os teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime. Responsabilizar-te-ás pelas vidas que deliberadamente extinguires. Foge de obscurecer ou conturbar o sentimento alheio, porque o cálculo delituoso emite ondas de força desorientada que voltarão sobre ti mesmo. Evita a apropriação indébita, para que não agraves as próprias dívidas. Desterra de teus lábios toda palavra dolosa, a fim de que, senão, transforme um dia em tropeço para teus pés. Acautela-te contra a inveja e o despeito, a inconformação e o ciúme, aprendendo a conquistar alegria e tranquilidade, ao preço do esforço próprio, porque os teus pensamentos te precedem os passos, plasmando-te hoje o caminho de amanhã. Então, os 10 mandamentos, nós vamos ver que os primeiros é o amor que nós devemos ter para um Deus Pai, para um Deus único, honrar um dia por semana, pelo menos, para contemplar Deus. As outras leis, as leis inerentes ao amor que nós devemos ter para com o nosso próximo. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás os bens do teu próximo, honrarás a seu pai e a sua mãe. Enfim, são leis instituídas no sentido de amar ao próximo. Num dos programas do Pinga Fogo, onde o Chico participou por 2 vezes, pela antiga rede Tupi de televisão, nós tivemos uma informação muito interessante de Emmanuel. Quando o Chico Xavier foi perguntado sobre os 10 mandamentos, Emmanuel diz que aquela escrita que foi feita numa pedra pela psicografia direta foi escrita pelo próprio Jesus. Então aqui nós temos uma ideia realmente daquilo que o livro nos traz, de que nosso Senhor Jesus Cristo está conosco desde a sua formação. Ele é o co-criador desse planeta. Depois nós vamos ver
caminhando um pouco mais na volta de Jesus, quando ele passa entre nós em corpo físico, nós vamos ver um doutor da lei que indaga a ele dizendo: Senhor, qual é o maior mandamento? Porque, segundo o Velho Testamento, que era um livro que o povo judeu acompanhava muito de perto, eles tinham como sagrado os 10 mandamentos. E Jesus, então, percebendo a perspicácia daquele homem e do grupo que estava com ele, diz: Amarás a teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e amarás a teu próximo como a si mesmo. Jesus aqui resume os 10 mandamentos em apenas 2. Então nós percebemos a dificuldade que deva ter sido para Moisés, junto de uma comunidade altamente primitiva, ter que mudar a sua maneira e o seu comportamento perante o próximo. Olha que coisa interessante, André. E aqui também me chama a atenção, porque a definição que André Luiz nos dá dos 10 mandamentos, totalmente fora aqui de visão religiosa, de visão marcada pelo estudo que possa influenciar o comentário, aqui nós vemos um comentário muito lúcido, nós vemos um comentário muito abrangente do que representou e do que representa os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são mandamentos que ficam circunscritos apenas aos hebreus. Se nós trazermos cada frase que André Luiz deixou para a nossa vida, eu tenho a certeza que num tempo menor conseguiremos a nossa regeneração. Se nós conseguirmos colocar em prática o que ele nos convida aqui, sob a orientação e influência dos 10 mandamentos de 3.500 anos atrás, nós daremos um novo caminho. Vimos no programa passado um item que chama sementes, que a verdade vai sendo gradativamente germinada. O que Moisés nos trouxe há 3.500 anos atrás é hoje que para a maioria de nós está germinando. Vejamos bem, há 3.500 anos atrás trouxe uma pedra que pouquíssimos que seguiram Moisés deram conta moral de seguir. Talvez se nós estivéssemos seguindo Moisés naquela altura também não daríamos. Muitos até hoje, muitos filhos preferem colocar o pai e a mãe num lar de idosos do que cuidar do pai e da mãe. Então o imperativo do honra pai e mãe até hoje é difícil. Honra a Deus. Eu honro a Deus, mas na primeira dificuldade que vem eu culpo Ele pela minha dor, pelo meu sofrimento, pela minha perda. Então ainda são sementes que não germinaram com profundidade em nosso vaso íntimo. Mas olha como nós somos herdeiros de um planejamento que há milênios vem sendo executado no nosso planeta. Agora nós vamos ver um pouquinho Jesus e a religião. Então veja que nesse capítulo que nós estamos estudando, ele traz desde a era primitiva, a China antiga, ele traz para nós a questão da Índia, ele traz para nós os primitivos como um todo, no seu culto a Deus, com as suas extravagâncias, com os seus abusos, e foi vindo, depois veio até Moisés, não é? Mostrando para nós a importância de Moisés com a tábua da salvação. Agora nós vamos ver Jesus e a religião. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus não fundou absolutamente nada. Os homens são que criam as religiões diante daquilo que ele julga ser correto. Vamos ver a visão que André Luiz dá nesse item. Jesus e a religião. Com Jesus, no entanto, a religião, como sistema educativo, alcança eminência inimaginável. Nem templos de pedra, nem rituais, nem hierarquias efêmeras, nem avanço ao poder humano. O mestre desaferrolha as arcas do conhecimento enobrecido e distribui-lhe os tesouros. Dirige-se aos homens, simples de coração, curvados para a gleba do sofrimento, e ergue-lhes a cabeça trêmula para o céu.
aproxima-se de quantos desconhecem a sublimidade dos próprios destinos e assopra-lhes a verdade, vazada em amor, para que o sol da esperança lhes renasça no ser. Abraça os deserdados e fala-lhes da providência infinita. Reúne em torno de sua glória, que a humildade escondia, os velhos e os doentes, os cansados e os tristes, os pobres e os oprimidos. As mãos sofredoras e as crianças abandonadas, e entrega-lhes as bem-aventuranças celestes. Ensina que a felicidade não pode nascer das posses efêmeras que se transferem de mão em mão, e sim da caridade do entendimento, da modéstia e do trabalho, da tolerância e do perdão. Afirma-lhes que a casa de Deus está constituída por muitas moradas nos mundos que enxameiam o firmamento, e que o homem deve nascer de novo para progredir na direção da sabedoria divina. Proclama que a morte não existe e que a criação é beleza e segurança, alegria e vitória em plena imortalidade. Pelas revelações com que vence a superstição e o crime, a violência e a perversidade, paga na cruz o imposto de extremo sacrifício aos preconceitos humanos que lhe não perdoam a soberana grandeza, mas, reaparecendo redivivo para a mesma humanidade que o escarnecera e crucificara, desvenda-lhe um novo cântico de humildade, a excelsitude da vida eterna. Jesus e a religião. Jesus, ele é um grande filósofo. Jesus, ele foi um grande pensador. Jesus foi um grande profeta. Não fundou religião alguma. Começou com 12 pessoas e hoje é uma multidão que o segue. Não veio com regalias, não veio com títulos importantes, teve pais extremamente amorosos, Maria e José, mas que economicamente não representavam nada naquela altura. O seu pai, um simples carpinteiro, nasceu na manjedoura, numa viagem de Belém a Nazaré, Nazaré a Belém, e no meio do caminho veio a luz, a maior luz que nós tivemos no nosso planeta. João, no final do seu evangelho, diz que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, haja papel. O pouco que nós sabemos dele, que está gravado no Novo Testamento, guardamos as parábolas, as bem-aventuranças, o preciosismo de termos a sua presença em nossos meios, e podemos encerrar Jesus numa única palavra: Jesus é amor. Interessante, né, André, nós percebermos que em pleno século XXI, da era cristã, nós vemos que as religiões deturparam o sentido verdadeiro do Cristo. O Cristo hoje passou a ser uma empresa de faturamento altíssimo, onde as pessoas se beneficiam do dinheiro, da religião. Nós vemos que o Espiritismo veio resgatar um Cristo redivivo. Veio resgatar um Cristo que trouxe uma mensagem de reforma íntima. O Cristo não veio nos ensinar a criar igrejas, templos. O Cristo veio para nos ensinar a transformação íntima e moral para alcançarmos a nossa evolução. O Cristo veio nos ensinar a amar o próximo como a nós mesmos. O Cristo veio nos ensinar a amar Deus sobre todas as coisas.
Isso é uma das coisas que me encanta no movimento espírita, é exatamente o papel que o espiritismo desempenha, além de estudar a parte científica da compreensão do mundo espiritual. Nós temos aqui o que Jesus fez de maneira magnífica, que é a caridade sobre tudo na terra. Foi Jesus que iniciou o trabalho da caridade. A primeira casa cristã que nós tivemos na terra foi exatamente a inspiração de Jesus após o seu retorno ao mundo espiritual, aonde ele incita os seus discípulos a criarem a casa do caminho. Não é uma casa religiosa de contemplação ao Deus, a Jesus. É uma casa de auxílio aos mais necessitados, levando comida àqueles que passavam fome, levando remédio àqueles que estavam doentes, levando uma palavra de conforto àqueles que estavam em desespero, levando uma mensagem de esperança a quem estava desesperançado. Esse é o Cristo vivo que nós estamos hoje compreendendo na doutrina espírita. E é interessante, eu estava até procurando aqui referências, nós vemos que a personalidade de Jesus é a personalidade mais biografada em toda a história. Não existe uma pessoa mais biografada do que Jesus. E tirando aqueles que escrevem sem qualquer comprometimento com a verdade, todos os livros sérios enaltecem a doçura e o amor que Jesus teve para com o semelhante. E é este Jesus, não o da cruz, não o Jesus que pede dinheiro, como as religiões assim o fizeram dele, o Jesus que nós os espíritas seguimos é o Jesus redivivo, que todos os dias pede passagem para nascer em nossos corações. E o último item de hoje, encerrando a primeira parte do livro Evolução em Dois Mundos, diz André Luiz: revivescência do cristianismo. Erige-se, desde então, o Evangelho em código de harmonia, inspirando o devotamento ao bem de todos, até o sacrifício voluntário, a fraternidade viva, o serviço infatigável aos semelhantes e o perdão sem limites. Iniciam-se em todo o orbe imensas alterações. A crueldade metódica cede lugar à compaixão. Os troféus sanguinolentos da guerra desertam dos santuários. A escravidão de homens livres é sacudida nos fundamentos para que se anule de vez. Levanta-se a mulher da condição de alimária para a dignidade humana. A filosofia e a ciência admitem a caridade no governo dos povos. O ideal da solidariedade pura começa a fulgir sobre a fronte do mundo. Moisés instalara o princípio da justiça, coordenando a vida e influenciando-a de fora para dentro. Jesus inaugurou na terra o princípio do amor, a exteriorizar-se do coração, de dentro para fora, traçando-lhe a rota para Deus. E eis que o cristianismo, grandioso e simples, ressurge agora no Espiritismo, induzindo-nos à sublimação da vida íntima para que nossa alma se liberte da sombra que a densifica, encaminhando-se renovada para as culminâncias da luz. Mensagem recebida em Pedro Leopoldo, dia 13 de abril de 1958. Qual é o papel do Espiritismo? Trazer Jesus que havia sido deturpado ao longo dos séculos. O Espiritismo é melhor do que o catolicismo, o protestantismo ou qualquer religião cristã? Lógico que não. Toda religião tem a sua importância, porém, é necessário também mudarmos a forma de ver Jesus. Jesus não precisa do nosso dinheiro,
Jesus não precisa do nosso sacrifício, Jesus não precisa da nossa renúncia, quem precisa somos nós mesmos. Jesus é dono de todo esse orbe, é o nosso representante maior junto a Deus, é o co-criador. Ele não precisa da nossa migalha, ele não precisa da nossa sobra. Quem precisa se esforçar para chegar até ele somos nós. Ele veio até nós, deixou a lei de amor e voltou para a região celeste. Agora, cabe nós, humanidade, pelo esforço individual, chegarmos até ele. É interessante notarmos também que até hoje nós vemos religião que mostra Jesus crucificado. E durante muitos séculos tentaram jogar a culpa nos cristãos, dizendo que nós que matamos Jesus e nós devemos pagar por essa conta. E a grande verdade é que o Espiritismo traz Jesus depois do terceiro dia, ressuscitado, mostrando para nós que a vida continua depois da morte. Jesus continuou o seu trabalho com os discípulos, e isso pouco se fala. Se fica muito aprisionado ao nascimento do Cristo, se fica muito aprisionado às questões da sua morte, ao Calvário, mas isso para nós foi um fato verdadeiro. Mas o que nós, os espíritas, temos e extraímos de mais importante é o que Jesus veio edificar, mostrando a imortalidade, mostrando que o trabalho dele, depois que ele partiu para o mundo espiritual, foi mais intenso ainda, reunindo Maria de Madalena, reunindo Maria, sua mãe, pedindo para que reunisse todos os discípulos, e ali começou uma ampla cadeia de divulgação de amor, materializando-se perante os discípulos, dando a eles toda a condição de que eles deveriam continuar o trabalho de proliferação da mensagem do amor. É essa a mensagem verdadeira que o Cristo legou para todos nós, que nós, os espíritas, devemos atenuar. Aquela figura do Cristo imolado numa cruz, com aquela maneira depressiva, aquilo ali foi um jogo de cena das religiões para tirar proveito do povo. Nós queremos com que Jesus seja visto com os braços abertos, esperando cada um de nós diante do trabalho do amor. Nós vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos que acompanharam fielmente a primeira parte, e a partir do próximo vídeo iniciaremos a segunda parte, mais 20 capítulos temos diante de nós. Neste vídeo, deixe o seu gostei, o seu comentário, compartilhe para amigos e familiares, se torne membro do canal e se inscreva no canal. Contamos com a sua ajuda. Queridos amigos, dê o gostei, é importante, e nós vamos encerrando mais um programa estudando as obras de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. Eu estou muito grato de poder ter essa grande oportunidade que Deus nos concede de podermos estudar essa obra tão grandiosa que tem feito com que eu pudesse rever o meu comportamento diante do mundo. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa.